Então, nesta aula, nós iremos fazer a correção das atividades do dia 8 ao dia 25, que envolvem os conteúdos de fenômenos climáticos, formações vegetais e o que é bioma. Esses três tópicos que são as três atividades. Então, vocês acompanhem aí a correção, que nós vamos estar comentando cada questão delas, tá? Então, faça a correção no caderno de vocês. Essa primeira atividade, que é a do dia 16/6, sobre fenômenos climáticos. Então, vamos fazer a correção dela. Então, o que são os fenômenos climáticos? Os fenômenos climáticos são os processos naturais intensificados pelo homem que alteram o clima, também chamados de problemas ambientais. Então, esses processos naturais que têm uma intensificação maior aí da interferência do homem, acaba mudando o seu comportamento. E aí, de uma certa forma, isso acaba se tornando problemas, os problemas ambientais, o seu comportamento sendo alterado. A 2. Cite os principais tipos de fenômenos climáticos. Então, como vocês viram lá no texto e já responderam, né? Então, vamos ver aí quais são esses principais fenômenos. Então, nós temos o El Niño, La Nina, a inversão térmica, efeito estufa, ilhas de calor e as chuvas ácidas. Então, esses aqui são os fenômenos, principais fenômenos climáticos. Então, ele pede para a gente caracterizar agora na terceira questão sobre o El Niño e o La Nina, né? Então, o El Niño primeiro, né? O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente 2 a 7 anos. Refere-se ao aquecimento acima da média de 3 a 7 graus Celsius das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador, e a redução dos ventos alísios, ventos que sopram de leste para oeste, na região equatorial. Então, aqui a gente vê que é o quê? Que é o aquecimento das temperaturas nessas águas, tá? Aqui no El Niño. E o La Nina? O La Nina ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Então, quando ocorre, há um resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana. Então, como se fala aqui, né, é o contrário do El Niño. Ou seja, aqui nós temos o resfriamento dessas águas oceânicas. Então, o La Nina ele já ocorre com uma menor frequência. Quarta questão. O que é o efeito estufa e o que o homem está fazendo que altera o seu funcionamento? Então, pela própria questão aqui, como nós já vimos falar muito sobre esse efeito estufa, na realidade ele é um processo natural intensificado pela ação antrópica. Ou seja, na verdade, aqui já respondendo à seguinte questão, né? O que o homem está fazendo? Ele está alterando essa ação antrópica aqui, né? Ele está alterando o funcionamento natural desse efeito estufa. Então, ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura no planeta, que é de deixar a temperatura ideal para as diversas formas de vida existente. Então, com essa alteração, com essa interferência humana, acaba alterando aí o comportamento natural desse efeito estufa, que na verdade é equilibrar as temperaturas do nosso planeta. A quinta questão: para que servem os climogramas? Servem para verificar a periodicidade e a variação climática de dada região. Trata-se, portanto, de um instrumento que apresenta as oscilações atmosféricas em uma região ao longo de 12 meses, auxiliando na observação e caracterização dos tipos climáticos, além da organização e planejamento social e natural. Então, na realidade, o climograma ele é uma espécie de gráfico que ele mostra aí os índices de chuvas, os índices de precipitação em dada região. E geralmente essas regiões elas são sempre observadas aí pelo longo de 12 meses. Então, tem essa função, esse climograma. Quais os principais tipos climáticos que existem? Então, nós citamos aqui o clima equatorial, clima tropical, o clima tropical semiárido, o clima tropical de altitude, clima tropical atlântico ou tropical úmido e o clima subtropical. Observando aqui esses tipos de climas aqui, a gente observa que são climas basicamente aí presentes no
nosso território brasileiro, tá? Então, nós temos esses principais tipos climáticos aqui. Então, nessa questão 7 aqui, nós temos o seguinte: os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, então nós temos as alternativas, tá? Então, a primeira nós temos, para os produtores de verduras e legumes, dois chamados cinturões verdes próximos aos grandes centros urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia reações químicas que aumentam a sua fertilidade natural. Então, se o próprio nome já diz chuvas ácidas, com certeza ela não tem nenhum tipo de benefício para as plantas, né? O contrário. Então, a letra B, a poluição atmosférica da qual ocorre a chuva ácida, segundo a legislação ambiental brasileira, é um problema cuja territorialidade circunscreve as grandes regiões metropolitanas do país. Então, ele diz o quê? Que aqui essas chuvas ácidas, elas só ocorrem principalmente aí em áreas de grandes regiões, de grandes cidades, no caso, né? Cidades metropolitanas, regiões metropolitanas. Então, de uma certa forma, a gente já descarta ela, né? Então, o protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas ácidas. Será que solucionou mesmo? Então, a D. Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos Estados Unidos permitiu a supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. Será que realmente aconteceu isso aqui? De uma forma ou de certa forma, não, né? Então, as chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes do solo, como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas e sujeitando-as a pragas e doenças. Então, na realidade, a resposta, como já está destacada aqui, é a letra E, tá? Então, a oitava questão. Ninguém sabe com certeza o que causa o fenômeno climático, conhecido como El Niño, manifestado principalmente pelo aquecimento da água ao longo da costa oeste sul-americana. Mas se a causa é debatida, os seus efeitos em todo o mundo são conhecidos, assim como o tamanho do fenômeno. Então, pegue-se para a gente ler as alternativas a seguir, né? A número 1. Com o aumento da evaporação das águas oceânicas, há a formação de mais nuvens do que o normal. O excesso de nuvens altera o sistema global de circulação do ar, levando assim mais chuvas para algumas partes do planeta e mais ar seco para outras. A 2. Sobre o sul da América do Sul, o fenômeno cria um jato de ar que ultrapassa os Andes e impede a subida de massas polares. 3. A intensidade do El Niño variou ao longo dos últimos 50 anos. Em pelo menos 8 anos ocorreu o fenômeno inverso. Águas frias, no caso aí o Lanina, né? Então, na quarta, Colômbia, norte do Peru e Equador sofrem chuvas torrenciais, com prejuízos à atividade pesqueira. A quinta, o El Niño provocou o calor atípico do inverno brasileiro, levando a uma queda dos preços das roupas de frio, e no sul afastou a possibilidade de geada, promovendo uma queda nos preços dos alimentos. Então ele pede para a gente marcar aqui qual é a alternativa que seria correta. Então, como já está aqui marcado, a alternativa dela é a letra E, se todas as afirmativas estão corretas. Tá? Então, todas elas estão corretas sobre a questão do, do que o El Niño provoca, tanto no meio natural quanto propriamente aí no comportamento humano. A nona questão, o que mais há na Terra é paisagem. Não falta cores a esta paisagem. Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras amarelo e depois castanho ou negro. Então, o Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas que não apresentam as 4 estações definidas. Foge a essa consideração apenas o clima, como já está marcado, clima temperado. Somente é o clima temperado aqui que foge a essa regra aqui do Brasil, né? Que o Brasil não tem as 4 estações bem definidas justamente por causa
da questão climática na região a qual ele se encontra. Então, a segunda atividade aqui, do dia 19, que vamos falar sobre formações vegetais e o que é bioma. Então, ali, a número 1 é o que são formações vegetais. São associações de vegetais específicos que se desenvolvem a partir do tipo de clima, solo e relevo do ambiente. Depende de alguns outros elementos para a vegetação ter uma determinada característica. A 2. As vegetações dependem de alguns fatores para adotar suas determinadas características, como citamos aqui no número 1. Então, que fatores são esses? Então, fatores climáticos, fatores de solo, características de solo e características de relevo. Então, depende da temperatura local, bem como da umidade, da característica do solo, como falamos, e do próprio relevo, o tipo de relevo que nós temos na região. Então, tudo isso é uma influência para caracterizar o tipo de vegetação daquele dado lugar. A questão número 3 diz o seguinte: o Brasil, devido à sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal, sendo que cada região brasileira apresenta um bioma predominante. Então, nesse sentido, relacione o estado ou a região ao tipo de vegetação predominante. Então, como o quadro aí pediu, na questão número 3, nós temos aqui as regiões, os estados e o tipo de vegetação. Tá? Então, a região nordeste, nós temos a caatinga, que é a vegetação predominante dessa região. Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal, como citamos. Região Norte. Aqui a região Norte, claro que nós temos a questão número 3, né? Número 3, ou seja, a floresta amazônica, que é a região predominante, que é o tipo de vegetação predominante da região. Então, a região Centro-Oeste, a qual nós temos aí o estado de Goiás, nós temos o Cerrado, tá? A estado do Rio Grande do Sul, que é o 5, nós temos matas de araucárias. Então, nós temos a vegetação predominante dessa região. Região Sudeste. Região Sudeste, nós temos quem aqui? Mata Atlântica. E a região Sul, e o 7, nós temos campos e pampas. Então, aqui nós temos cada região sendo definida aí pelo seu tipo de vegetação. A quarta questão. Então, a quarta questão, nós temos um textinho aí abaixo, refere-se a qual tipo de formação, ou a formação vegetal, né? Então, vamos ver. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas. Lembra lá dos tipos climáticos do Brasil? Então, lembrando aí do centro do Brasil, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, uma arbóreo, arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de cascas espessas, ou seja, cascas mais grossas, e outro herbáceo, geralmente dispostos em turfos. Tá? Então, cascas ou folhagens mais grossas, mais resistentes a seca, né? Então, essa característica aqui que o texto aborda, ele dá a entender que tipo de vegetação é tratada. Como nós falamos, já está marcado, é o cerrado. Então, a quinta. O Brasil, em razão de sua grande extensão territorial, possui diversos tipos de vegetação, apresentando um complexo mostruário das principais paisagens e ecologias do planeta. Então, cite as principais formações vegetativas existentes no território brasileiro. Então, quais são essas principais vegetações aí? Nós temos cerrado, caatinga, floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais, matas dos pinhais, vegetação litorânea, pantanal e campos. Então, nós temos aí esses tipos de vegetação que é de cada região, né? Então, como nosso território ele é bastante extenso, então há essas diferentes variações de vegetação, como nós vimos nas questões anteriores aí.
A outra atividade do dia 19, nós temos o que é bioma, né? Então, ó, defina o que é bioma. Então, um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, que significa vida, e oma, no caso, grupo ou massa. Então, forma aí um grupo de vida. Tá? A 2. De acordo com o texto e os seus conhecimentos, aponte as principais características dos seguintes biomas brasileiros. Então, caracterizar cada tipo de bioma aí. Então, primeiro nós temos a caatinga. Então, qual é a característica da caatinga? Sua vegetação é característica com plantas suculentas e cheias de espinhos, adaptações ao clima seco da região. Então, característica da caatinga é que é uma planta muito rústica à seca. Cerrado. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas, como comentamos na questão anterior, né, sobre características do cerrado. Pantanal. Caracteriza-se principalmente por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Então, já é um pouco diferente, com uma característica que se assemelha um pouquinho aí com algumas regiões da Amazônia. Tá? Então, é um tipo de vegetação que tem essa característica aí de árvores arbustivas. A Mata Atlântica. Ela é constituída por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. E, infelizmente, é um dos biomas mais devastados do país, né? Praticamente não se encontra Mata Atlântica em todo o litoral brasileiro, né? Existem aquelas linhas, aquelas manchas de Mata Atlântica na parte litorânea. Então, floresta amazônica, ela é formada por árvores de médio e grande porte, com matas de terra firme, igapó e várzea. Além disso, a região tende a ser úmida e apresenta pouca variação de temperatura ao longo do dia. É o maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a floresta amazônica também bem conhecida, né? Então, terceira questão. Localizado principalmente na região centro-oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbustos e árvores retorcidos, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos, solo deficiente de nutrientes e com alta concentração de alumínio. Marca a alternativa que corresponde ao bioma que apresenta as características descritas. Então, falou aqui que da região centro-oeste. Então, ele está perguntando qual é o bioma que tem essa característica. Se vocês lembrarem aí da questão anterior, que vai citar sobre o cerrado. A resposta dela é o cerrado, a D, o cerrado, que tem essa característica. A número 4, né? Relacione os números que indicam os biomas com as suas respectivas imagens. Então, nós temos aqui as imagens e os números aqui. Então, a número 1 aqui, o cerrado. Então, qual que seria que é a imagem do cerrado? Então, nós temos a imagem aí, e aí, propriamente, qual seria? A letra E, né? A letra E é o cerrado. A caatinga. Caatinga, a B, né? Mata Atlântica, o a Mata Atlântica. Mangue é o C. Cadê o C aqui, ó? O mangue. Campos, o I. Onde está o I? Lá em cima. Tá? Floresta amazônica. Então, nós temos a floresta amazônica aqui, ó. Então, o H, né? Mata de araucárias, nós temos a G. E Pantanal, o D, né? Aqui embaixo, Pantanal. E Mata de Cocais, nós temos o F, né? Que é essa aqui, ó. Então, nós temos aí as correlações aí desses biomas.
Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado aí a correção, que façam as devidas correções aí nos cadernos de vocês, e aí conforme vocês postam as correções, e com essas atividades a gente vai estar encerrando aí o bimestre, e que vocês tenham uma boa férias, umas boas férias nesse mês de julho aí. Claro que com essa pandemia a gente não vai estar podendo planejar férias mais divertidas, mas acredito que entre famílias seja bem divertido, tá? Então, boas férias a vocês e que tenham feito as correções das atividades, tá?